Salve, salve, senhoras e senhores, como eu não sei que horas vocês estão assistindo a este vídeo, como de costume deixo aqui de pronto o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha aqui no meu canal. Hoje vou trazer uma dica muito importante para você, para o seu dia a dia, principalmente para quem se prepara para concurso público. A gente vai falar aqui sobre motivação e da importância de você se manter motivado nos estudos. Então fica até o final desse vídeo aqui, porque você vai sair daqui com vários insights, várias dicas para você conseguir se manter motivado durante o processo, porque eu vou dizer logo no início aqui para você o quanto é importante a motivação e já vou causar aqui uma polêmica. Às vezes ela é mais importante do que a disciplina e você vai entender aqui por quê. Então já manda esse vídeo para alguém, não esquece de curtir aqui, comentar, deixar a sugestão dos vídeos que você quer que eu grave aqui para você no meu canal, porque é muito importante esse feedback de vocês. Vamos lá, galera. Tem um problema muito claro aqui quando as pessoas falam sobre disciplina, sobre motivação e que é bem interessante ser notado. Os estudiosos do comportamento e dos hábitos, mais recentemente, têm traçado aí um novo norte em relação aos hábitos e a motivação versus disciplina, porque o que a gente mais escuta por aí normalmente é que a disciplina é o mais importante porque a motivação não importa. Infelizmente não é bem por aí. Por quê? Porque a disciplina acaba sendo até uma consequência muitas vezes da motivação. Motivação, motivo para ação, é o motivo que te faz agir, que te faz todos os dias acordar e remar em direção àquele objetivo. Você acha que durante o meu processo de preparação, por exemplo, até a aprovação no concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, eu não estive motivado durante o processo? Eu estive motivado o tempo inteiro. Foi isso que me deu forças para conseguir conjugar trabalho como delegado em Minas Gerais e estudo para delegado da Polícia Civil do Estado do Rio. Me manter estudando, mesmo já sendo delegado em outro estado. Eu estava o tempo todo motivado a voltar para casa, para perto da família, para perto dos amigos, para integrar a Polícia Civil que eu sempre quis integrar, que era do Estado do Rio de Janeiro. Claro, uma consequência disso foi eu ser disciplinado todos os dias, remando em direção ao meu objetivo, estudando, faça chuva, faça sol, não importavam as condições, eu estava lá, sempre me debruçando sobre o meu material. Então, mas por que eu fazia isso? Porque eu estava motivado. E as pessoas tendem a confundir motivação com ânimo, com euforia. Não é bem por aí. É muito diferente motivação de ânimo, euforia. Você acha que quando eu acordava de um plantão completamente destruído, cansado da noite anterior e tinha que estudar no dia seguinte lei de licitações, eu estava animado, eufórico, que delícia, vou estudar licitações, nova lei de licitações, 14133? Obviamente que não, mas eu estava motivado. Foi isso que me fez agir, sentar e ali estudar. Então é claro que eu estava motivado para agir em direção ao meu objetivo. Quando atualmente quem me acompanha lá sabe que eu treino para fazer um Ironman full no ano que vem. E, por óbvio, várias e várias vezes eu acordo no final de semana, às 4h30 da manhã, 5 da manhã, para encarar 3 horas de bike, 3 horas e meia de bike, mais uma corrida depois. E várias vezes eu não estou animado para aquilo ali, eu não estou eufórico, mas eu estou motivado. É o que me faz levantar da cama e ir lá e, obviamente, executar aquele plano. À medida que você perde a motivação, é difícil se manter disciplinado, porque justamente o que te faz agir ali é a motivação. Então, esse papo de que disciplina que importa, a motivação não importa nada, é completamente controverso, porque é justamente a motivação que vai fazer você agir. Então, é muito importante, como primeiro passo, entender que a motivação é importante e o segundo é saber o porquê agir. Por que você está fazendo isso? Por que você está se preparando para concurso público? Uma coisa que ajuda muito nesse momento é escrever. Eu tinha escrito em cima da minha mesa, assim, num quadro de imã que eu tinha, onde eu estudava, tinha lá Delta RJ, estava escrito assim, Delta RJ, bem grande na minha frente. Por quê? Porque aquilo ali me lembrava todos os dias o motivo pelo qual eu tinha começado a estudar. Queria passar para o concurso de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então eu chegava do meu plantão cansado, sentava para estudar, quando eu queria desistir, quando eu queria parar, quando eu queria adiar aquilo ali, não, daqui a pouco eu estudo mais um pouco, eu lia ali, ó, Delta RJ. Eu lembrava, caralho, a prova vai chegar daqui a pouco, eu tenho que estar preparado, vou continuar estudando. Então isso me ajudava ali a entender o porquê das coisas. É importante, entenda o porquê você está se preparando. Saiba por que você tem que levantar todos os dias. Várias e várias vezes, minha preparação para o 70.3 do Rio de Janeiro aqui, quase várias vezes eu não executei a planilha de treinamento. Mas quando eu chegava nesse momento, eu falava, porra, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho um objetivo a cumprir lá na frente. Então eu vou lá e vou entregar isso. E isso tem muito a ver com
metas que você tem que estabelecer durante a sua preparação. E aí vai minha terceira dica. A gente já trabalhou aqui como número 1, a diferença entre disciplina e motivação. Número 2, saber o porquê você está agindo. E número 3, trace metas de comportamento para alcançar o seu objetivo. As pessoas têm a mania ruim de traçar para a vida delas sempre metas de resultado. O indivíduo coloca como meta ser aprovado em concurso público, coloca como meta juntar R$1 milhão, coloca como meta perder tantos quilos. Isso é uma meta de resultado, não é uma meta de comportamento. E qual é o problema disso? Quando você coloca uma meta de resultado, muitas vezes o resultado não está na sua esfera de controle, não está na sua esfera 100% de incidência, ele depende de diversos outros fatores que não estão ligados diretamente a você. Você pode ter se preparado perfeitamente, chega no dia da prova do concurso, você passa mal, não vem uma prova para o teu perfil, você escorrega, marca errado no cartão. Então, coisas que não estão na esfera de controle 100% na sua esfera de controle. Se você coloca como meta perder 30 quilos, pode ser que você perca 20 quilos, que foi um baita de um esforço e de um resultado, mas você vai ficar frustrado porque você não atingiu o seu comportamento, a sua meta, que era a de resultado. Juntar R$1 milhão, você é algo completamente abstrato, é um resultado que você almeja e que você não tem como controlar 100%. Se acontece um imprevisto, você tem que gastar um dinheiro que você tinha juntado, você já não atinge aquele objetivo, fica desestimulado no processo. Então, qual é o mais importante? É você estabelecer metas de comportamento. Estabeleça metas de comportamento e anote essas metas, porque cada vez que você cumprir essas metas, isso vai te deixar mais estimulado. Então, anote as metas de comportamento e não metas de resultado. Se você quer ser aprovado no concurso, você coloca como meta estudar 1 hora a mais antes do trabalho. 1 hora na hora do almoço, por exemplo, se você tem uma rotina atribulada, você coloca como meta de comportamento estudar um dos dias do final de semana, ou sábado, ou domingo. Veja só, se você não estudar no final de semana, você colocou como meta de comportamento atitudes que vão te aproximar do teu objetivo. E adivinha só qual vai ser a consequência de você executar as metas de comportamento? Justamente aquilo que você almejava, a aprovação no concurso público. Mas quando você estabelece as metas de comportamento, as metas de comportamento estão 100% na sua esfera de atuação. Elas dependem 100% de você. Você não precisa colocar como meta perder 30 quilos, mas você pode colocar como meta ir 3 vezes na semana na academia. Não tomar refrigerante durante a semana. Não comer besteira durante a semana. Isso é meta de comportamento. Adivinha qual vai ser a consequência? Perda de peso. Veja, e cada vez mais você fica estimulado no processo, porque você vê as suas metas sendo cumpridas. Por quê? Porque as metas foram de comportamento, e o comportamento é na sua esfera de atuação. Ah, quero perder tantos quilos, vou colocar um dia a mais na semana de exercício, vou colocar tantos minutos a mais de exercício, são metas que estão na sua esfera de controle. Quero juntar R$1 milhão, minha meta é sempre, todo mês, investir 2 mil. Veja, quando você coloca como meta o resultado final, isso não está na tua esfera de controle. Agora, investir 2 mil todo mês está na sua esfera de atuação. Você pode receber o salário e segurar aquele valor. 2 mil aqui, hipoteticamente, se você tem menos, não interessa. O ponto é, estabeleça metas de comportamento e anote estas metas. Há diversos estudos que comprovam que quando o ser humano escreve a tarefa que ele tem que cumprir, escreve o comportamento que ele tem que adotar, ele naturalmente tende a tentar realizar mais severamente aquele comportamento. Já percebeu quando você entra no restaurante e tem escrito assim em cima de uma mesa, reservado? Você naturalmente não senta naquela mesa. Claro, se você for um ser humano que tem uma mínima capacidade de convívio social, um mínimo de neurônio, você não vai sentar naquela mesa. Tem outras mesas. Está escrito reservado, você automaticamente não senta naquela mesa, você senta numa outra. Por quê? Porque os seres humanos são inconscientemente feitos para respeitar normas escritas. Então, se você escreve determinado comportamento, o seu subconsciente já te coloca para trabalhar em cima disso. E é cada vez que você risca uma das metas de comportamento que você tinha alinhado para o seu dia a dia, você se sente estimulado no processo, você começa a celebrar as suas pequenas vitórias, você percebe o avançar em direção ao seu objetivo. Então é muito importante que você tenha metas de comportamento. E aqui, quando se trata de concurso público e qualquer outro objetivo de sucesso, é muito importante que você tenha uma rotina. Você tem que ter uma rotina, e aqui não precisa ser uma rotina engessada, uma rotina fixa, não. Pode ser uma rotina que não tenha, que tenha flexibilidade. Você não necessariamente tem que praticar atos nos mesmos horários todos os dias, mas tem que ser uma rotina com previsibilidade. Por que eu digo isso? Porque a previsibilidade te permite encaixar aquilo que é inegociável para você. Eu, por exemplo, na época que estava no plantão em Minas Gerais, eu tirava 12 horas de plantão de dia, no dia seguinte tirava 12 horas de plantão à noite e depois eu tinha mais 3 dias de folga. Veja só,
eu tinha uma rotina que não era engessada, eu trabalhava um dia, um dia de noite, depois tinha folgas, mas eu sabia como seria a minha semana, o meu mês, o meu ano, porque era uma escala fixa de plantão. Isso me permitia colocar na minha agenda determinadas tarefas que eram inegociáveis. Eu precisaria trabalhar naquele horário, não tenho o que fazer. E colocando isso como inegociável, você consegue estabelecer a sua meta de comportamento que você precisa adotar todos os dias. Então eu vou estudar no dia tal, tantas horas antes do plantão, no dia tal, tantas horas depois do plantão e nos meus dias de folga, tantas horas de tal a tal hora. E aí, assuma isso como o teu compromisso. Você tem que executar necessariamente o comportamento que você adotou, que você encaixou na sua agenda, que você escreveu na sua agenda, porque, repito, nós somos seres que temos a tendência de cumprir comportamentos que estão anotados. Então escreva o seu comportamento, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Outra dica muito importante, divida uma meta grande em metas menores. Quando a gente olha determinadas... Eu acordava do plantão às vezes, repito, volto aqui ao exemplo da lei de licitações 14133 depois do plantão, porque isso aconteceu algumas vezes e eu tive que encarar esse desafio. Várias vezes eu quase desistia, falava, foda-se, não vou estudar mais nada, bicava material, depois ia lá catar tudo, sentava e voltava a estudar. Por quê? E como é que eu usava isso a meu favor? Eu dividia essa grande tarefa em tarefas menores. Eu falava, porra, não tem condições de estudar o dia inteiro de legislações hoje, eu vou estudar só um capítulo aqui do meu material. Quando acabava esse capítulo, eu falava, vou estudar só mais um. E só mais um. E aí você consegue enxergar no final de tudo, a tarefa sendo cumprida. Então, quando você estiver diante de uma tarefa que você precisa executar e você está com uma certa dificuldade, o primeiro papel é como eu posso quebrar essa tarefa em tarefas menores. E aí escreva essas tarefas menores e veja a mágica acontecendo. O comportamento sendo adotado, você riscando um a um os compromissos da agenda. No final do dia você está motivado porque há vários estudos que comprovam que felicidade tem relação com produtividade. Então se você tem um dia produtivo porque você anotou seus comportamentos e adotou esses comportamentos ao longo do dia, ao final do dia você está satisfeito. O que acontece? No dia seguinte, novamente, você quer executar as metas. Ao final do dia, novamente, você quer executar as metas. E você vai se aproximando do seu objetivo, sempre motivado. Muito importante que você adote esses comportamentos. Não preciso nem falar que você pode, durante agora especificamente aqui em relação à preparação para concurso, variar os estímulos de estudo com cautela para tentar se manter motivado. Pô, tem dia que às vezes tu não está encaixando direito o estudo, você está vendo que não está legal, não está rendendo, encaixa algo que você gosta, entre aspas, mais de estudar. Eu fazia isso com questões. Questões nunca nortearam minha preparação, são sempre um complemento. E eu adotava sempre o exercício ou fazer questões em momentos difíceis do meu dia. Quando eu estava mais cansado no dia, à noite, às vezes, sei lá, num domingo que eu não estava muito disposto para estudar, eu começava por questões até pegar no tranco e depois ia para outra coisa. Então, utilize esse dinamismo a seu favor. Porra, hoje eu não estou conseguindo estudar de jeito nenhum, assiste uma videoaula. Isso vai te colocar no ritmo de novo, você já vai ficar interessado novamente no tema e vai entrar de novo no seu estudo, no seu dia a dia que você precisa adotar para chegar no seu objetivo. Praticar atividade física, óbvio que tem que estar na tua rotina. Atividade física é o que os estudiosos do hábito denominam de hábitos angulares. As atividades físicas são hábitos angulares. Só o fato de você iniciar a atividade física na sua rotina, automaticamente outros hábitos bons são anexados ao seu dia a dia. Você naturalmente vai passar a dormir melhor, por exemplo, porque você se cansou, gastou energia ao longo do dia. Automaticamente você vai passar a se alimentar melhor porque você quer ver aquele esforço que você está empregando na atividade física ter resultado e você sabe que isso só é possível associado a uma alimentação boa. Então, por óbvio que a atividade física vai acabar puxando outros hábitos. Você vai se sentir mais bem disposto, por exemplo, para ficar sentado horas e horas estudando, sem sentir dor na lombar, sem sentir dor nas partes do corpo. Você vai ter um condicionamento físico melhor e mais. É óbvio que a atividade física já é comprovado cientificamente que a atividade física aumenta o teu desempenho cognitivo. Então, pratique atividade física que você vai se manter mais motivado para toda e qualquer tarefa do seu dia. E por fim aqui, eu trago para mais 2 dicas para você tentar se manter o mais motivado possível. Descanse quando adequado, descanse quando for necessário, é óbvio, não se boicote, tente entender quando você estiver de corpo mole, quando você precisa realmente de um descanso. Às vezes você não precisa de um descanso de um dia inteiro, de vários dias seguidos, não. Eu várias vezes tirava uma manhã
de descanso e depois já voltava a estudar, isso já era suficiente para eu revigorar. Faça isso no seu dia a dia, tente entender qual é o momento de você encaixar um descanso, porque, por óbvio, aqui não se trata de equilíbrio a tudo, não é, de forma nenhuma. Equilíbrio a tudo é a maior falácia da humanidade. Desequilíbrio a tudo. Você tem que sempre desequilibrar para o lado do objetivo que você quer alcançar. Então não dá para equilibrar descanso com estudo. Você vai ter que estudar muito mais do que descansar. Desequilibra a balança por estudo, mas de vez em quando não tem problema você descansar, por óbvio, se você precisa descansar e voltar no dia seguinte para as suas atividades. E últimas duas dicas, conecte-se com outras poucas pessoas. Coisa que eu tinha pavor era a comunidade de concurseiro na época. Eu nunca fui a um pós-prova na minha vida, meu irmão. Por quê? Porque o meu objetivo era claro, ser aprovado em concurso público. Então, é muito importante que você tenha pessoas que, sim, você tenha contato nessa preparação, que você compartilhe experiências, que você compartilhe suas angústias. Isso é muito importante. Eu tive amigos na minha preparação que acompanharam isso comigo e, graças a Deus, foram aprovados, até muitos deles, nessa estrada junto comigo. Conecte-se com outras pessoas, porque isso vai te manter, vai fazer você se manter motivado ao longo da sua preparação, sem dúvida nenhuma. Quando você estiver mais para baixo, um amigo vai te puxar. Eu tinha um amigo, hoje em dia promotor lá em Minas Gerais. Na época que eu estudava para o Rio de Janeiro, ele estava estudando para o MP, a gente compartilhava experiências o tempo todo, a gente trocava muitas ideias sobre concursos públicos. Quando eu estava meio cansado, ele me ajudava, quando ele estava meio cansado, eu ajudava ele, e a gente foi se empurrando, e nós dois alcançamos nossas aprovações. E por fim, galera, visualização positiva. Visualização positiva é algo que me ajuda muito, em todas as searas da minha vida. Eu gosto de usar como exemplo sempre o esporte, 70.3, para quem não sabe, é o meio Ironman que eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Eu treinei incessantemente para conseguir o resultado que eu consegui, que não era a minha meta, obviamente que não, nem almejava conseguir segundo lugar na minha categoria, 18º lugar geral de 1.800 atletas, eu nem esperava fazer isso na minha primeira prova de triatlo, isso aconteceu. Por óbvio, eu me preparei aí por quase um ano, mais de um ano até, foi muito duro, tive uma lesão séria de quadril, meu pai teve um AVC durante a preparação, eu estava na academia de polícia no Rio de Janeiro, foi um período muito conturbado na minha vida, e eu consegui manter a preparação. E várias vezes eu, durante o treino, me arrepiava pensando em correr naquele tapete vermelho e chegar, e passar ali na linha de chegada. Várias e várias vezes eu visualizei esse objetivo sendo alcançado. Eu me visualizei passando aquela linha de chegada diversas vezes. E aí me perguntavam, porra, qual foi a sensação, Vitor, de cruzar ali em segundo lugar a linha de chegada? Por incrível que pareça, eu parecia conhecer o sentimento. Eu parecia que já sabia como era aquele sentimento de tantas e tantas vezes que eu imaginei a concretização desse sonho. Foi como delegado do Rio de Janeiro. Eu me visualizei como delegado no Rio de Janeiro inúmeras vezes durante a preparação. Várias e várias vezes antes de deitar, antes de dormir, eu me via como delegado no Rio de Janeiro, assumindo, tomando posse, trabalhando na delegacia que eu sempre almejei trabalhar, que é que eu trabalho hoje, inclusive, e isso concretizou. Ah, foi por isso que você passou? Obviamente que não, porra. Eu passei porque eu estudei pra caralho. Mas isso me deixou motivado a todos os dias sentar lá e estudar. Então faça isso com qualquer objetivo na sua vida. Visualização positiva. Se imagine alcançando aquele objetivo. Tente sentir as mesmas sensações que aquilo vai te dar quando você chegar lá. Porque eu tenho certeza que, ao sentir isso, você vai ficar arrepiado e vai continuar trabalhando em relação ao seu objetivo. Fechado, galera? E lembre-se, constância não é sempre estudar muito bem ou render 100% do tempo, não. É se manter em direção àquele objetivo, às vezes com altos, às vezes com baixos, mas sempre remando com o melhor que você tem, nas condições que você tem, até alcançar o seu objetivo. Espero ter ajudado, espero que isso ajude você a se manter mais motivado nesse processo árduo e manda esse vídeo para alguém se fez sentido, manda para alguém que você está motivado na preparação, manda para o teu amigo que divide contigo aí todas as angústias de concurso público ou de alcance de qualquer outro objetivo e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tamo junto.